US$ 100.000. É isso que um único Bitcoin está custando hoje, em novembro de 2025. E ao mesmo tempo, as maiores empresas de tecnologia da América estão gastando US$ 400 bilhões em infraestrutura de IA em um único ano. Não é um erro de digitação. 400 bilhões. Alguém me ligou na semana passada perguntando se deveria hipotecar a casa para comprar 10 bitcoins. Disse que o sobrinho ganhou 3 milhões negociando criptomoedas e agora dirige uma Lamborghini. Queria saber se eu achava que o Bitcoin chegaria a 1 milhão por moeda, como todos os especialistas estão prevendo. E enquanto isso, Microsoft, Amazon, Google e Meta estão construindo data centers que poderiam cobrir Manhattan inteira. Vocês sabem o que essas duas coisas têm em comum? Ambas vão desabar. E quando isso acontecer, muita gente vai perder tudo. Porque eu já vi esse filme antes. 2 vezes. A questão não é se o Bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão. Bulbos de tulipas já custaram mais que casas em Amsterdã. A Pets.com foi de $11 para 300 milhões de capitalização de mercado antes de desaparecer completamente. Os preços podem fazer qualquer coisa quando a especulação toma conta. A verdadeira questão, a única questão que importa, é se você ainda terá seu dinheiro quando a música parar. E acreditem, ela sempre para. Como a bolha da IA vai destruir o Bitcoin? O que acontecerá quando ambas as bolhas estourarem ao mesmo tempo? E por que estou tão certo de que isso vai acontecer nos próximos anos? Sou Warren Buffett e isto é a Zona de Warren. Vejam, tenho 95 anos agora. Vivi ciclos de mercado suficientes para lhes dizer uma verdade simples. Quando todo mundo está correndo na mesma direção, é melhor você olhar para trás para ver o que está perseguindo eles, porque na maioria das vezes estão correndo em direção a um precipício. Me levem de volta a 1999. Eu estava sentado no meu escritório em Omaha, lendo sobre empresas de internet sem lucros, sem produtos e às vezes sem planos, negociando as avaliações que fariam sua cabeça girar. A Pets.com tinha um fantoche de meia e um sonho. A Webvan ia revolucionar as compras de supermercado. A TheGlobe.com, fundada por 2 universitários com $15 mil, viu suas ações subirem 606% no primeiro dia de negociação. Não importava que não tivessem receita zero. E sabem o que todos diziam sobre mim? Warren perdeu o toque. Ele não entende a nova economia. O velho de Omaha está acabado. Lembro de um jantar particularmente doloroso, onde um jovem capitalista de risco, não devia ter mais de 30 anos, me disse que eu estava cometendo o maior erro da minha carreira ao não investir em ações de internet. Ele disse, e nunca vou esquecer isso: Warren, desta vez é diferente. A internet muda tudo. Bem, ele estava meio certo. A internet mudou tudo, mas não mudou as leis da economia. Em 2002, o Nasdaq havia perdido 78% do seu valor. Aquele jovem investidor, ouvi dizer que voltou a trabalhar na concessionária de carros do pai. Agora, avancemos para hoje. A Nvidia acabou de atingir uma capitalização de mercado de $5 trilhões. 5 trilhões para uma empresa de chips. A OpenAI está avaliada em $500 bilhões. Isso é meio trilhão, apesar de projetar apenas $13 bilhões em receita para 2025. Eles se comprometeram a gastar $300 bilhões com a Oracle em 5 anos, o que significa que precisarão gastar 60 bilhões por ano, enquanto arrecadam 13 bilhões. Até meu professor de matemática da 5ª série poderia dizer que essa conta não fecha. E o Bitcoin está a $100 mil. Michael Saylor colocou 60 bilhões de dólares do dinheiro de sua empresa no Bitcoin. Isso não é troco de bolso. A BlackRock, a maior gestora de ativos da Terra, com 10 trilhões sob gestão, agora está oferecendo ETFs de Bitcoin. Mas aqui está o que realmente me preocupa: o financiamento circular. A Nvidia investe $100 bilhões na OpenAI. A OpenAI se vira e gasta esse dinheiro comprando chips da Nvidia. A Oracle constrói data centers que ainda não terminou, por dinheiro que a OpenAI ainda não ganhou.
Isso é exatamente, e quero dizer exatamente, o que vimos no final dos anos 90 com as empresas de telecomunicações. Naquela época, empresas como Global Crossing e Level 3 Communications estavam instalando cabos de fibra ótica a um ritmo alucinante. Estavam emprestando dinheiro para seus clientes comprarem seus serviços. Os clientes usavam esse dinheiro para comprar mais capacidade. As ações de todos subiram. Todo mundo se sentia um gênio. 4 anos depois que a bolha estourou, 85 a 95% daquela fibra ainda estava no chão, completamente sem uso. A Corning, a maior produtora de fibra ótica do mundo, viu suas ações caírem de $100 para $1. Eu não investi em nenhuma dessas empresas. Não porque sou inteligente, mas porque não entendia como elas iam ganhar dinheiro. Minha regra sempre foi simples. Se não posso entender, não vou investir nisso. É o que chamo de meu círculo de competência. E passei 70 anos ficando dentro desse círculo. Vocês podem perguntar, mas Warren, você não perdeu o boom da internet? Sim, perdi. Amazon, Google, Microsoft, todas se tornaram gigantes. E sabem o quê? Estou tranquilo com isso, porque para cada Amazon que sobreviveu, havia centenas de Pets.com que não sobreviveram. Aqui está a questão sobre bolhas que a maioria das pessoas não entende. Elas são construídas sobre uma fundação de verdade. A internet era revolucionária. O comércio eletrônico mudou o varejo. A computação em nuvem transformou os negócios. Mas a questão não é se a tecnologia é real, é se as avaliações fazem sentido. No ano 2000, o Nasdaq atingiu uma relação preço-lucro de 200. Leiam isso de novo, 200 vezes os lucros. Hoje, ainda não estamos lá. O índice Shiller PE do S&P 500 está em cerca de 40, aproximando-se do terceiro nível mais alto em 154 anos de história do mercado. Mas aqui está o que me preocupa. 80% dos ganhos do mercado estão concentrados em apenas um punhado de ações de tecnologia. Os chamados 7 magníficos Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla. Eles representam 75% dos retornos do S&P 500. Isso não é um mercado, isso é um castelo de cartas. E os dados continuam ficando mais preocupantes. De acordo com pesquisas recentes, os gastos de capital relacionados à IA agora representam mais da metade do crescimento do PIB dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025. Deixem-me repetir isso. O gasto em IA é o principal motor do crescimento econômico na América agora. Não o consumo, não o investimento empresarial em múltiplos setores. Uma tendência tecnológica. Vi esse nível de concentração exatamente 2 vezes antes na minha vida. Uma vez durante a bolha Nifty 50 do início dos anos 70, quando 50 ações blue chip negociavam a avaliações absurdas e todos pensavam que nunca cairiam. Depois, novamente, em 1999, com ações de tecnologia. Ambas as vezes terminaram em lágrimas. Os números de capital de risco são ainda mais alarmantes. Quase 64% de todo o capital de risco dos FIDOs, esses IUS, no primeiro semestre de 2025 foi para empresas de IA. Para comparação, negócios de internet compreendiam apenas cerca de 25% do investimento de capital de risco no auge do boom das .com. Temos mais de 1.300 startups de IA com avaliações superiores a $100 milhões e 498 unicórnios de IA valendo mais de $1 bilhão cada. A maioria dessas empresas não é lucrativa. Na verdade, 70% das startups de IA financiadas ainda estão perdendo dinheiro, mas suas avaliações continuam subindo porque todo mundo tem medo de perder a oportunidade. Sabem como chamamos isso em Omaha? Jogo de azar. Charlie Munger, que Deus o tenha, costumava me dizer: Warren, é esperar que te ajuda como investidor.
E muita gente simplesmente não aguenta esperar. Charlie entendia algo que a maioria das pessoas em Wall Street nunca aprende. Ganhar dinheiro no mercado de ações é sobre paciência, não atividade. Agora, olho para empresas gastando 22 a 30% de sua receita em despesas de capital, dinheiro que estão investindo em infraestrutura de IA. Isso é 3 vezes o que as empresas de utilidade pública gastam. E as utilidades realmente têm fluxos de caixa previsíveis. A Meta está planejando um data center que exigiria mais de 2 gigawatts de energia. Isso é eletricidade suficiente para alimentar uma pequena cidade, apenas para abrigar 1.300.000 GPUs da NVIDIA. E tenho que perguntar, para quê? Para treinar modelos de IA que podem estar obsoletos em 2 anos. Para competir em uma corrida onde todo mundo está gastando bilhões para talvez, possivelmente, esperançosamente, gerar retornos em algum momento no futuro distante? Isso não é investimento, isso é especulação com esteroides. E agora voltemos ao Bitcoin, porque aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Enquanto as empresas de tecnologia estão queimando centenas de bilhões em IA, as pessoas estão despejando suas economias em Bitcoin, pensando que é um porto seguro. Posso fazer um argumento melhor para o Bitcoin chegar a $1 milhão do que a maioria das pessoas que realmente o está comprando. Isso porque a maioria dos investidores de Bitcoin que conheci não consegue explicar por que o possuem, além de o número sobe e todo mundo está comprando. Mas os inteligentes, e há pessoas inteligentes nesse lado, constroem um caso que parece muito convincente se você não olhar com cuidado. Primeiro, há o argumento da escassez. O Bitcoin é matematicamente limitado a 21 milhões de moedas. Ponto final. Nenhum banco central pode imprimir mais. Nenhum governo pode inflacioná-lo. E com cerca de 19,94 milhões já minerados, estamos nos aproximando rapidamente desse teto. Os touros dizem que isso o torna melhor que o ouro, porque pelo menos com o ouro sempre podemos desenterrar mais se o preço ficar alto o suficiente. Você encontra uma mina de ouro grande o suficiente, você aumenta a da oferta. Não dá para fazer isso com Bitcoin. O Standard Chartered Bank, não exatamente um bando de especuladores de olhos arregalados, previu que o Bitcoin atingiria $200 mil até o final de 2025. Cathie Wood, na ARK Invest, está falando sobre o Bitcoin atingir vários milhões de dólares dentro de 5 a 10 anos. A comparação que fazem é com a internet primitiva. Lembram da bolha das .com? Claro, a maioria dessas empresas faliu. Mas a internet em si mudou tudo. Amazon, Google, Apple. Se você tivesse comprado essas no auge da bolha e segurado, seria incrivelmente rico hoje. Os touros do Bitcoin dizem que estamos naquele mesmo ponto de inflexão com criptomoeda e tecnologia blockchain. Então há a narrativa do ouro digital. O ouro tem uma capitalização de mercado de 18 trilhões de dólares. É uma reserva de valor há milhares de anos, mas é pesado, difícil de transportar, caro de armazenar e proteger. Bitcoin? Você pode enviar $1 bilhão pelo mundo em minutos por algumas dólares em taxas. Os touros dizem que se o Bitcoin capturar mesmo uma fração da participação de mercado do ouro como reserva de valor, estamos olhando para preços de centenas de milhares ou até milhões de dólares por moeda. E aqui está algo difícil de descartar. O Bitcoin sobreviveu. Está por aí desde 2009. 16 anos. Sobreviveu a hackers. Sobreviveu a repressões governamentais na China. Sobreviveu a múltiplas quedas de 80%. Toda vez que os céticos o declaram morto, ele volta mais forte. Foram escritos 474 obituários para o Bitcoin ao longo dos anos. No entanto, aqui está ele negociando acima de $100 mil. Darei aos touros do Bitcoin isso. Eles não estão apenas inventando coisas. Há desenvolvimentos reais.
dinheiro institucional real fluindo, inovações tecnológicas reais acontecendo neste espaço. A questão não é se a tecnologia blockchain pode ser revolucionária. Provavelmente será. A questão é se o Bitcoin especificamente é um bom investimento a $100 mil por moeda. Parem-me se já ouviram esta. Estou investindo em Bitcoin. Não, você não está. Você está especulando. E não digo isso para ser condescendente. Digo porque a diferença entre essas duas palavras representa a diferença entre construir riqueza e jogá-la fora. Deixem-me fazer uma pergunta, e quero que pensem bem sobre isso. Se você comprasse Bitcoin hoje e eu dissesse que você não poderia vendê-lo por 20 anos, não poderia negociá-lo, não poderia sacar, não poderia fazer nada com ele, você ainda o compraria? Sua reação instintiva a essa pergunta diz tudo o que você precisa saber sobre se está investindo ou especulando. Quando compro uma ação de uma empresa, estou comprando um pedaço de um negócio. Esse negócio tem ativos, fábricas, equipamentos, patentes, marcas. Emprega pessoas que vão trabalhar todos os dias criando produtos ou serviços que outras pessoas querem comprar. O negócio gera receita e, se for bem administrado, gera lucros. Esses lucros podem ser reinvestidos para expandir o negócio ou podem ser devolvidos aos acionistas como dividendos. A beleza dos ativos produtivos é que eles se compõem. Se eu comprar uma fazenda, essa fazenda produz colheitas todos os anos. Posso vender essas colheitas por dinheiro. Posso usar esse dinheiro para comprar mais terras, melhores equipamentos, irrigação mais eficiente. A cada ano, a fazenda se torna mais valiosa. Não porque alguém está disposto a pagar mais por ela, mas porque produz mais. O valor intrínseco aumenta. Charlie Munger, meu falecido sócio, e rapaz, como sinto falta dele, costumava explicar isso lindamente. Ele dizia: você preferiria possuir um ganso que põe ovos de ouro ou preferiria possuir algo que espera vender para outra pessoa por mais do que pagou? Essa é a diferença entre investir e especular. Suscríbete se te gusta o vídeo, porque em la zona de Warren aprenderás todo sobre finanças e economia. Agora, vamos falar sobre Bitcoin. O que o Bitcoin produz? Nada. Zero. Ele fica ali sentado, não fabrica nada, não fornece um serviço, não inova, não emprega trabalhadores criando valor. Você compra Bitcoin hoje por $100 mil e está esperando que amanhã, no próximo mês ou no próximo ano, alguém lhe pague 110 mil ou 200 mil ou 1 milhão por ele. Mas o próprio Bitcoin não gerou um centavo de valor nesse meio tempo. Compare isso com terras agrícolas. Se você me oferecesse 1% de todas as terras agrícolas dos Estados Unidos por $25 bilhões, eu assinaria um cheque esta tarde. Por quê? Porque essas terras agrícolas vão produzir milho, soja, trigo, colheitas valiosas que as pessoas precisam comer. Todos os anos estou obtendo produção que tem valor. A terra não está apenas ficando ali parada, está trabalhando para mim. Ou apartamentos. Se você possui um prédio de apartamentos, os inquilinos pagam aluguel todos os meses. Isso é fluxo de caixa. Você pode usar esse fluxo de caixa para manter o prédio, pagar sua hipoteca e embolsar o resto. O prédio está produzindo renda. É isso que o torna um investimento em vez de especulação. O ouro tem o mesmo problema que o Bitcoin, e tenho sido consistente sobre isso há décadas. O ouro tem alguns usos industriais, claro, mas principalmente as pessoas compram ouro esperando vendê-lo para outra pessoa mais tarde por mais dinheiro. Se você pegasse todo o ouro já minerado e o derretesse em um cubo, teria cerca de 21 metros de cada lado. Você poderia encaixá-lo em um campo de beisebol. Aos preços atuais, esse cubo vale algo como $18 trilhões. Agora, pelos mesmos $18 trilhões, você poderia comprar todas as terras agrícolas dos Estados Unidos. Isso é cerca de 162 milhões de hectares produzindo comida real, mais 16 ExxonMobiles, e você ainda teria cerca de $1 trilhão sobrando para dinheiro de bolso. Daqui a um século,
as terras agrícolas terão produzido quantidades enormes de colheitas. A ExxonMobil terá gerado trilhões em dividendos e lucros. E aquele cubo de ouro estará sentado lá exatamente do mesmo tamanho, não tendo produzido nada. Qual você preferiria possuir? O Bitcoin é ouro com uma campanha de marketing melhor. Pelo menos o ouro é uma reserva de valor reconhecida há milhares de anos. É bonito. Você pode fazer joias com ele e não corrói. Bitcoins são uns e zeros em um computador. A única razão pela qual tem valor é porque coletivamente concordamos que tem valor. Isso não é valor intrínseco, isso é valor psicológico. Ouço o contra-argumento. Mas Warren, o dólar é do mesmo jeito. É apenas papel que coletivamente concordamos que tem valor. Verdade o suficiente. Mas aqui está a diferença crítica. O governo dos Estados Unidos aceita dólares para impostos. Paga seus funcionários em dólares. Você pode usar dólares para liquidar qualquer dívida, pública ou privada, porque é respaldado pela plena fé e crédito do governo dos Estados Unidos. Goste ou não, isso é uma forma de utilidade que cria demanda básica por dólares. Bitcoin não tem tal apoio. Nenhum governo é obrigado a aceitá-lo. Nenhum negócio é obrigado a recebê-lo. Seu valor é puramente baseado na próxima pessoa, na fila, estar disposta a pagar mais do que você pagou. Essa é a definição de especulação, não investimento. E aqui está onde as coisas ficam realmente assustadoras. Quando a bolha da IA estourar, e ela vai estourar, vai arrastar tudo com ela, incluindo o Bitcoin. Deixem-me explicar a conexão que ninguém está vendo. A maior parte do entusiasmo em torno do Bitcoin está vindo das mesmas pessoas que estão entusiasmadas com a IA, os mesmos investidores institucionais. A mesma mentalidade de não podemos perder isso. A mesma especulação desenfreada. Quando as empresas de tecnologia começarem a desacelerar seus gastos em IA, porque os retornos não estão se materializando, quando os investidores começarem a exigir lucratividade em vez de crescimento a qualquer custo, quando o mercado corrigir, e vai corrigir, o Bitcoin será uma das primeiras coisas que as pessoas venderão para levantar dinheiro. Por quê? Porque, ao contrário de ações que pagam dividendos ou imóveis que geram aluguel, o Bitcoin não produz nada. É pura especulação. E quando as pessoas precisam de dinheiro rapidamente, elas vendem primeiro suas especulações. Já vi isso acontecer antes. Em 2008, quando o mercado imobiliário entrou em colapso, não foram apenas as casas que caíram, tudo caiu. Ações, commodities, até ouro caiu no início porque as pessoas precisavam de dinheiro para cobrir chamadas de margem e resgatar perdas. O mesmo vai acontecer quando a bolha da IA estourar. As pessoas venderão Bitcoin, não porque perderam fé nele, mas porque precisarão do dinheiro. E quando todo mundo está vendendo ao mesmo tempo, os preços entram em colapso. Aqui está a verdade desconfortável que ninguém quer ouvir. Para que todos esses gastos em IA compensem, as empresas de IA precisam gerar 2 trilhões de dólares em receita anual até 2030. Agora estão arrecadando cerca de 20 bilhões de dólares. Isso é um aumento de 100 vezes em 5 anos. Não um aumento de 100%, um aumento de 100 vezes. Estou neste negócio desde 1961. Nunca, e quero dizer nunca, vi uma indústria escalar tão rápido, mantendo a lucratividade. Isso desafia as leis da gravidade dos negócios. E quando essa realidade se instalar, quando os investidores perceberem que as empresas de IA estão gastando 16 dólares para ganhar $1, quando as avaliações começarem a fazer sentido novamente, o pânico vai se espalhar. E o Bitcoin, que subiu na mesma onda de especulação, vai cair junto. Deixem-me contar sobre um estudo com o qual me deparei recentemente. Um pesquisador chamado Kai Wu examinou grandes ciclos de gastos de capital ao longo da história. Ferrovias na década de 1860, automóveis nos anos 1900, rádio nos anos 1900 e 1920,
a internet nos anos 1990. Sabem o que ele descobriu? Em todos os casos, as empresas que cresceram agressivamente seus balanços através de gastos de capital massivos tiveram desempenho inferior aos pares conservadores em uma média de 8,4% anualmente. Deixem-me dizer isso novamente. Os gastadores agressivos perderam para as empresas conservadoras em 8,4% ao ano durante uma década. Essa diferença se acumula em um desempenho inferior massivo. O investidor paciente vence o gastador agressivo quase todas as vezes. Por que isso acontece? Não é complicado. Quando as empresas correm para construir capacidade, seja trilhos de trem, cabos de fibra ótica ou data centers de IA, criam capacidade excedente massiva. A oferta excede a demanda. Os preços caem, os retornos evaporam e os investidores ficam segurando o mico. Agora, estamos vendo exatamente o mesmo padrão. As empresas estão construindo infraestrutura de IA a um ritmo sem precedentes, todas apostando que a demanda estará lá para justificar o investimento. Mas e se não estiver? E se a adoção da IA for mais lenta do que todo mundo pensa? E se tecnologias mais novas e eficientes tornarem os investimentos atuais obsoletos? Aprendi uma lição valiosa com meu mentor, Ben Graham. Ele me ensinou sobre a margem de segurança, a ideia de que você só deve investir quando o preço está significativamente abaixo do valor intrínseco, dando-lhe uma almofada contra erros ou má sorte. As avaliações de IA de hoje não têm margem de segurança. Elas assumem que tudo dá certo. Execução perfeita, progresso tecnológico contínuo, demanda ilimitada, sem concorrência, sem interrupção. Em meus 70 anos de investimento, aprendi que raramente tudo dá certo. Geralmente, algo dá errado. Às vezes, tudo dá errado. É por isso que você precisa de uma margem de segurança. E o Bitcoin? Margem de segurança zero. Você está pagando preço de especulação total e esperando que alguém lhe pague ainda mais amanhã. Deixem-me dar um exemplo concreto do que estou falando. A Cisco Systems era a queridinha da era das .com, as picaretas e pais da revolução da internet. Em seu pico em março de 2000, a Cisco tinha uma capitalização de mercado de 555 bilhões de dólares, tornando-se brevemente a empresa mais valiosa do mundo. A ação era negociada a uma relação preço-vendas de 35 e uma relação P/E acima de 200. Todos diziam que a Cisco era diferente. Tinha receita real, lucros reais, produtos reais. Não era alguma startup mirabolante. E eles estavam certos. A Cisco era diferente. Sobreviveu ao crash, mas a ação caiu 86% de seu pico. Mesmo hoje, 25 anos depois, a Cisco negocia abaixo de sua alta de 2000. Pensem nisso. Se você comprou o Cisco no topo do mercado, pensando que estava investindo em uma líder tecnológica sólida e lucrativa, você ainda estaria no vermelho um quarto de século depois. Isso nem mesmo considerando a inflação. Agora, olhem para a Nvidia. Está negociando a uma capitalização de mercado de 5 trilhões de dólares. A Nvidia é uma boa empresa? Absolutamente. Está revolucionando a computação? Sim. Tem receita real e lucros reais? Sim para ambos. Mas vale 5 trilhões de dólares? É aí que tenho minhas dúvidas. Para que essa avaliação faça sentido, tudo tem que ir perfeitamente. A demanda por IA tem que continuar crescendo exponencialmente. Nenhuma ameaça competitiva pode surgir. A empresa tem que manter seu poder de precificação. Mudanças tecnológicas não podem tornar os projetos de chips atuais obsoletos. A economia global tem que permanecer forte. São muitas coisas que todas têm que dar certo. E na minha experiência, quando você precisa que tudo dê certo, algo geralmente dá errado. Charlie Munger costumava me dizer: tudo o que quero saber é onde vou morrer para nunca ir lá. Ele estava falando sobre evitar erros óbvios.
E o erro mais óbvio ao investir é pagar demais por um ativo, não importa quão bom esse ativo seja. Eu poderia comprar a melhor casa da América, mas se eu pagar 10 vezes o que vale, é um mau investimento. O mesmo princípio se aplica a ações. O preço importa, a avaliação importa, o entusiasmo da multidão não muda a matemática fundamental do valor. Agora, a multidão está muito entusiasta com a IA. E eu entendo por quê. A IA é impressionante, vai mudar o mundo, mas a internet também mudou. E isso não impediu o crash das .com de eliminar trilhões em riqueza. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Mesmo que você esteja certo sobre a tecnologia, você ainda pode perder dinheiro se pagar demais. Eu estava errado sobre o impacto da internet. Ela mudou o mundo mais do que até os otimistas previram. Mas se você comprou o Nasdaq em seu pico, perdeu dinheiro por 15 anos. Mesmo que a internet tenha transformado a sociedade, estar certo sobre o futuro e ganhar dinheiro no mercado de ações são duas coisas diferentes. A diferença é o preço que você paga. E aqui está a conexão final entre a IA e o Bitcoin que vocês precisam entender. Ambos estão sendo impulsionados pelo mesmo medo. Medo de perder. Medo de ficar para trás. Medo de que, se você não investir bilhões imediatamente, sua empresa se torne irrelevante. Isso não é uma receita para boa alocação de capital. Isso é pânico disfarçado de estratégia. Em janeiro de 1980, eu estava sentado no meu escritório em Omaha, assistindo às notícias e o ouro acabara de atingir $850 a onça. O telefone não parava de tocar. Todo mundo queria saber se deveriam comprar mais. Vai chegar a 5.000, eles me diziam. O dólar está acabado. O ouro é o único dinheiro real. Ouvi a mesma certeza em suas vozes então que ouço quando as pessoas falam sobre o Bitcoin chegando a 1 milhão hoje. Sabem para onde o ouro foi em seguida? Entrou em colapso 65% e não viu $850 novamente por 28 anos. As pessoas me ligando em 1980 perderam fortunas, não porque eram estúpidas, mas porque confundiram uma narrativa popular com lógica de investimento. E aqui está a coisa que deveria aterrorizar qualquer um segurando Bitcoin agora. Aqueles compradores de ouro tinham razões melhores do que você. Lembro disso vividamente. Pessoas sérias, não personagens marginais, mas investidores respeitados, diziam que o ouro era o único lugar seguro para colocar seu dinheiro. E sabem o que aconteceu? O ouro prontamente perdeu 65% de seu valor nos 2 anos seguintes. Levou 28 anos para o ouro voltar àquele pico de 1980. 28 anos. Se você tivesse comprado no topo e segurado, não teria ganho nada por quase 3 décadas, sem ajustar pela inflação. E em termos reais ajustados pela inflação, você perdeu uma fortuna. Enquanto isso, se você tivesse colocado esse mesmo dinheiro no S&P 500 em 1980, teria multiplicado seu dinheiro 13 vezes até 2008. Ou poderia ter comprado terras agrícolas, coletado aluguel, observado a valorização e se saído ainda melhor. As pessoas que perseguiram o ouro porque estavam com medo perderam um dos maiores mercados em alta da história americana. Os paralelos com o Bitcoin são assustadores. Ou vamos falar sobre a bolha das .com, já que os touros do Bitcoin adoram se comparar à internet primitiva. Sim, a internet acabou sendo revolucionária. Mas sabem o quê? A maioria das ações de internet ainda foi a zero. Em março de 2000, o Nasdaq atingiu o pico em 5.048. Em outubro de 2002, havia caído para 1.114. Isso é um declínio de 78%. Empresas que valiam bilhões se tornaram sem valor da noite para o dia. A Pets.com gastou $300 milhões em um anúncio no Super Bowl e faliu 9 meses depois. A Webvan levantou $375 milhões em seu IPO e foi liquidada em 2 anos. A eToys foi avaliada em $8 bilhões em seu pico
e faliu com seu nome de domínio sendo vendido por 3,6 milhões de dólares. A grande maioria das pessoas que investiram em ações de internet durante a bolha perdeu tudo. Mas aqui está o truque: mesmo que você tivesse previsão perfeita, e soubesse quais empresas sobreviveriam, ainda poderia ter perdido dinheiro pagando demais. A Cisco era uma grande empresa, uma das sobreviventes. Mas se você comprou ações da Cisco no pico em 2000, levou 17 anos apenas para empatar. A Amazon caiu 95% de seu pico e eventualmente se tornou uma das empresas mais valiosas da Terra. Mas apenas se você tivesse estômago para aguentar uma perda de 95%. É isso que os touros do Bitcoin perdem quando fazem a comparação com a internet. Sim, talvez o blockchain seja importante. Talvez o Bitcoin sobreviva, mas isso não significa que comprá-lo a 100 mil dólares seja uma boa ideia. Você pode estar certo sobre a tecnologia e ainda perder todo o seu dinheiro pagando demais. E vamos falar sobre o avô de todas as bolhas, a mania das tulipas na Holanda nos anos 1630. Agora, os historiadores debatem quão difundida isso realmente foi, mas os fatos básicos são claros. Os preços dos bulbos de tulipa ficaram absolutamente loucos. No pico, um único bulbo poderia custar mais que uma casa. As pessoas estavam trocando suas fazendas, seus negócios, tudo o que possuíam por bulbos de tulipa. E tudo se baseava na ideia de que alguém pagaria ainda mais amanhã do que você pagou hoje. Quais eram as justificativas das pessoas? As tulipas eram bonitas, eram exóticas, importadas da Turquia. Tinham genuíno valor estético. E Cisco. Possuir tulipas raras era um símbolo de status entre os ricos. As variedades raras eram verdadeiramente escassas. Você não podia simplesmente plantar mais delas da noite para o dia. Soa familiar? Essas são as mesmas justificativas que as pessoas usam para o Bitcoin. É bonito de uma forma digital. É exótico, criptografia. É um símbolo de status. Olhe como sou tecnologicamente avançado. E é verdadeiramente escasso. Apenas 21 milhões sempre. Sabem o que aconteceu com os bulbos de tulipa? A bolha estourou. Os preços entraram em colapso. As tulipas raras que valiam mais que casas se tornaram sem valor. E as tulipas em si ainda estão por aí. Você pode comprá-las em qualquer loja de jardinagem por alguns dólares. São flores bonitas, mas não são um investimento. Aqui está o que aprendi observando bolhas ao longo da minha vida. Todas têm certas características em comum. Primeiro, há um grão de verdade na história. A internet realmente era revolucionária. As casas realmente estavam em oferta limitada em áreas desejáveis antes de 2008. Realmente há algo interessante sobre a tecnologia blockchain. Segundo, os preços sobem rápido o suficiente para que os primeiros adotantes ganhem dinheiro rápido. Isso cria um poderoso FOMO, medo de perder a oportunidade. Seu cunhado comprou Bitcoin a 10 dólares e vendeu a 1.000. Seu colega de trabalho colocou 1.000 dólares e agora vale 20 mil. Você começa a se sentir estúpido por não ter comprado antes, então entra tarde. Terceiro, há justificativas aparentemente sofisticadas para o motivo pelo qual desta vez é diferente. Com a bolha das .com, eram efeitos de rede e globos oculares e pensamento de nova economia. Com a habitação em 2006, eles não estão fazendo mais terras, e localização. Com Bitcoin, é tecnologia blockchain e finanças descentralizadas e dinheiro sólido. Quarto, as métricas tradicionais param de importar. Na bolha das .com, as pessoas diziam que as relações PE estavam desatualizadas. Na habitação, as pessoas diziam que as relações preço-aluguel não importavam mais. Com Bitcoin, as pessoas dizem que conceitos como ganhos e fluxo de caixa são irrelevantes
porque é uma reserva de valor. Quando as pessoas começam a dizer que as regras antigas não se aplicam, esse é seu sinal de que estamos em território de bolha. Quinto, e mais importante, a bolha sempre estoura. Sempre. Nunca houve uma exceção em toda a história financeira. Preços que subiram com base em pura especulação, desconectados de qualquer produtividade ou fluxo de caixa subjacente, eventualmente voltam à terra. A única questão é quando e quão longe. Agora, o Bitcoin está exibindo todas as 5 características. Temos o grão de verdade, o blockchain é interessante. Temos os primeiros adotantes ganhando dinheiro rápido, todas aquelas histórias de milionários do Bitcoin. Temos justificativas sofisticadas, ouro digital, proteção contra a inflação, adoção institucional. Temos métricas tradicionais sendo descartadas como irrelevantes. Quem se importa com o fluxo de caixa de algo que é ouro digital? A única questão é se o estouro já aconteceu ou ainda está por vir. O Bitcoin já caiu antes. Em 2017, foi de menos de $1.000 a $20.000 em um ano. Depois caiu 84% para $3.200. As pessoas que compraram perto do topo, em dezembro de 2017, tiveram que esperar 3 anos apenas para empatar. Em 2021, atingiu $69.000, depois caiu 77% para menos de $16.000. Isso não é volatilidade, isso é roleta russa. E as pessoas empurrando agora a $100.000 estão dizendo que desta vez é diferente porque as instituições estão envolvidas. É o que sempre dizem. Sabem o que as instituições trazem à mesa? Maneiras mais sofisticadas de perder dinheiro. A crise financeira de 2008 foi causada por instituições, bancos, seguradoras, agências de classificação, todas convencendo a si mesmas de que os preços das casas não poderiam cair nacionalmente. As instituições não são mais inteligentes que os investidores individuais. Elas são apenas melhores em criar justificativas complexas para comportamento tolo. E aqui está a parte realmente assustadora. Bitcoin a $100.000 é muito mais arriscado do que Bitcoin estava a $100. A $100, você estava comprando uma especulação selvagem que poderia ir a zero ou poderia subir 1000 vezes. A relação risco-recompensa era assimétrica de uma maneira interessante. A $100.000, você está comprando algo que precisaria ir a 1 milhão para um retorno de 10 vezes, o que os touros insistem que é inevitável, mas ainda poderia ir a zero ou cair 80% como fez 2 vezes antes. A relação risco-recompensa agora é terrível. Você está arriscando a maior parte do seu capital pela possibilidade de triplicar ou quadruplicar seu dinheiro se cronometrar o pico perfeitamente. Deixem-me contar algo que aprendi com Benjamin Graham, meu professor. As 3 palavras mais importantes ao investir são margem de segurança. Você quer comprar coisas por menos do que valem. Então, mesmo que você esteja errado sobre sua análise, você ainda tem uma almofada. Qual é a margem de segurança no Bitcoin a $100.000? Não há uma. Você está pagando o preço de especulação total e esperando que alguém lhe pague ainda mais amanhã. Aqui está a pergunta que está mantendo você acordado à noite. E se eu estiver errado? E se o Bitcoin chegar a 1 milhão e você perder dinheiro que muda a vida porque ouviu algum cara de 95 anos em Omaha que não entende tecnologia? Eu entendo. Senti esse medo de perder oportunidades muitas vezes ao longo dos anos. É uma emoção poderosa e foi projetada pela evolução para evitar que você seja deixado para trás por sua tribo. Mas deixem-me contar o que aprendi sobre esse sentimento. Toda vez que agi com base nele, me arrependi. E toda vez que o ignorei e mantive meus princípios, fiquei feliz por ter feito isso. Se você comprar Bitcoin hoje a $100.000 e for para 1 milhão em 5 anos, você terá multiplicado seu dinheiro por 10. Soa ótimo, certo? Mas aqui está o que você não está calculando. O custo de oportunidade e o risco.
O que mais você poderia ter feito com esse dinheiro? Se você o colocasse em um portfólio diversificado de empresas de alta qualidade, provavelmente faria 8 a 10% ao ano, com risco muito, muito menor. Ao longo de 5 anos, com retornos anuais de 10%, você dobraria seu dinheiro. Não é tão emocionante quanto 10 vezes, claro, mas você dormiria bem à noite. Mais importante, essas empresas estariam gerando fluxo de caixa o tempo todo. Os dividendos estariam chegando. As empresas estariam reinvestindo em crescimento, contratando pessoas, inovando, criando valor. Sua riqueza estaria ligada à produção econômica real, não a se o próximo comprador de Bitcoin é mais entusiasta do que você. E se o Bitcoin não chegar a 1 milhão? E se for para o outro lado? Não posso contar quantas vezes ao longo da minha carreira vi pessoas arriscarem dinheiro que não podiam perder em algo que parecia uma coisa certa. As consequências são devastadoras. As pessoas perdem suas economias de aposentadoria. Não podem mandar seus filhos para a faculdade. Atrasam a aposentadoria em 1 década ou mais. Tudo porque apostaram em algo que não entendiam verdadeiramente. Aqui está um experimento mental que gostaria que considerassem. Imaginem que tem 100 mil dólares para investir. Vocês têm 2 escolhas. Escolha A: comprar um Bitcoin. Nos próximos 10 anos, ele vai para 1 milhão de dólares ou vai para 0. Ninguém sabe qual. Mas, de qualquer forma, esse Bitcoin não produzirá 1 centavo de renda durante esses 10 anos. Apenas ficará na sua carteira digital, esperando que você encontre alguém disposto a comprá-lo. Escolha B: comprar um portfólio diversificado de empresas. Talvez vocês comprem participações na Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Berkshire Hathaway e algumas outras empresas sólidas, com modelos de negócios comprovados. Ao longo desses mesmos 10 anos, vocês coletam dividendos a cada trimestre. Essas empresas aumentam seus lucros, lançam novos produtos, expandem para novos mercados. Algumas podem tropeçar, mas outras prosperarão. E no final, vocês quase certamente terão mais dinheiro do que começaram porque possuem ativos produtivos. Qual escolha lhes dá melhores chances de construir riqueza duradoura? Qual escolha permite que durmam bem à noite? Qual escolha não requer que se tornem especialistas em criptografia ou tecnologia blockchain ou timing de mercado? Qual escolha não requer que assistam constantemente aos preços e se preocupem se devem vender agora ou segurar para preços mais altos? A narrativa do Bitcoin requer que tudo dê certo. Adoção contínua, nenhuma falha técnica séria sendo descoberta, nenhuma repressão governamental, entusiasmo contínuo de novos compradores dispostos a pagar preços cada vez mais altos. A narrativa dos ativos produtivos apenas requer o que tem sido verdade por séculos. As pessoas continuarão precisando de pasta de dente e fraldas e refrigerantes e assistência médica. Tenho investido há mais de 70 anos agora. Vi esquemas e manias irem e virem. E aqui está o que aprendi. As coisas chatas funcionam. As coisas chamativas geralmente não funcionam. Comprar grandes empresas a preços justos e mantê-las por muito tempo funciona. Perseguir a nova coisa quente raramente funciona. Vou parecer tolo se o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares? Talvez. Mas já fui chamado de tolo antes. Não comprei ações.com em 1999 e as pessoas me chamaram de velho que não entendia a nova economia. Não comprei ouro em 2011 quando todos diziam que ia para 5 mil dólares. Não comprei imóveis em 2006 quando as pessoas diziam que a habitação só sobe. E sabem o quê? Dormi muito bem enquanto essas bolhas inflavam e estouravam. O objetivo do investimento não é maximizar seus retornos a qualquer custo. É aumentar sua riqueza de forma constante ao longo do tempo, sem assumir riscos que possam destruí-lo. É compor seu dinheiro ano após ano de uma maneira sustentável e baseada na criação genuína de valor econômico, não na especulação.
Agora deixem-me conectar todos os pontos para vocês. A bolha da IA e a bolha do Bitcoin não são eventos separados. São dois lados da mesma moeda. Ambas são impulsionadas pelo mesmo medo, a mesma ganância, a mesma disposição de pagar qualquer preço por algo que pode se tornar obsoleto amanhã. Quando a bolha da IA estourar, e ela vai estourar, vai criar um efeito dominó. As empresas de tecnologia vão desacelerar seus gastos. Os investidores vão entrar em pânico. Os mercados vão cair. E quando os mercados caem, as pessoas vendem suas especulações primeiro. O Bitcoin não vai cair porque há algo fundamentalmente errado com ele. Vai cair porque as pessoas precisarão de dinheiro, precisarão cobrir perdas em outros lugares, precisarão levantar capital. E quando você está em pânico, você vende a coisa mais especulativa primeiro. Vi isso acontecer em 2000, com ações de tecnologia. Vi acontecer em 2008 com tudo. E vou ver acontecer novamente com IA e Bitcoin. Ray Dalio disse recentemente que vê condições de bolha se formando, mas que as bolhas não estouram até que a política monetária se aperte. Ele está certo sobre isso. A política de taxa de juros do Federal Reserve tem sido acomodatícia, tornando o capital barato e fácil de acessar. Mas o que acontece mas quando as taxas de juros precisarem subir novamente? Ou quando a economia desacelerar e os investidores começarem a exigir lucros em vez de promessas? É quando veremos quem está nadando nu, como gosto de dizer. E agora, suspeito que há muitos nadadores nus na piscina da IA, e ainda mais na piscina do Bitcoin. Aqui está outro paralelo que me mantém acordado à noite. Concentração de mercado. No pico da bolha das .com, as 10 principais ações representavam cerca de 27% do peso total do S&P 500. Hoje, as 10 principais ações representam 39% do índice. Isso não é apenas concentração, isso é concentração perigosa. Se, ou mais provavelmente, quando essas ações corrigirem, elas não vão apenas arrastar para baixo o setor de tecnologia, vão levar todo o mercado com elas. Seu 401k, seu fundo de pensão, seus fundos de índice, todos estão carregados com essas mesmas empresas. O investidor médio pensa que está diversificado porque possui um fundo de índice S&P 500, mas está realmente fazendo uma aposta massiva em 10 empresas, a maioria das quais está gastando quantias insustentáveis em infraestrutura de IA. E aqui está a coisa que realmente me incomoda. Sabemos como a história termina porque já vimos isso antes. Após o crash das .com, o Nasdaq levou 15 anos para voltar ao seu pico de março de 2000. Uma geração inteira de investidores aprendeu da maneira difícil. As árvores não crescem até o céu. Mas o aspecto mais preocupante não é o gasto, é a lacuna de receita. De acordo com pesquisas recentes, as grandes empresas de tecnologia investiram cerca de 560 bilhões de dólares em infraestrutura de IA nos últimos 2 anos. A receita combinada relacionada à IA da Microsoft, Meta, Tesla, Amazon e Google, cerca de 35 bilhões de dólares. Isso é uma proporção de 16 para 1, gastos para receita. Agora, não sou um gênio da matemática, mas sei que você não pode gastar 16 dólares para ganhar $1 e chamar isso de bom negócio. Alguns desses gastos vão compensar eventualmente. Claro, mas todos, nem pensar. O MIT fez recentemente um estudo que descobriu que 95% dos projetos piloto de IA falham em produzir resultados significativos. 95%. Isso apesar de mais de 40 bilhões de dólares em investimento em IA generativa. A lacuna entre o hype e a realidade é mais ampla que o Grand Canyon. O que realmente me preocupa é a psicologia por trás de todos esses gastos. Não se baseia em análise cuidadosa de retornos. Baseia-se no medo. Medo de que se você não investir agora,
ficará para trás. Essa é a mesma psicologia que impulsionou a bolha das .com, a bolha imobiliária e todas as outras bolhas da história. Na minha carta aos acionistas de 2000, escrevi sobre como os investidores eram como Cinderela no baile. Eles sabiam que ficar muito tempo transformaria tudo em abóboras e ratos, mas odiavam perder um único minuto da festa. Hoje, estamos vendo exatamente o mesmo comportamento, apenas com inteligência artificial em vez da internet. A festa está a todo vapor agora. A música está tocando, o champanhe está fluindo e todos estão se divertindo muito. Mas estive em festas suficientes para saber que todas terminam da mesma maneira, com alguém preso com a conta da limpeza. Sabem, as pessoas frequentemente me perguntam qual é o segredo do investimento bem-sucedido. Elas esperam alguma fórmula complicada, algum algoritmo sofisticado, mas a resposta é mais simples do que pensam. Não perca dinheiro. Essa é a regra número 1. A regra número 2 é não esquecer a regra número 1. Soa simplista, mas pensem no que realmente significa. Se você perder 50% do seu dinheiro, precisa de um ganho de 100% apenas para voltar ao ponto de partida. Esse não é um jogo que você quer jogar. E agora, com as avaliações de IA onde estão e o Bitcoin a $100 mil, vejo muitas pessoas jogando exatamente esse jogo. A verdade desconfortável é esta. Para que todos esses gastos compensem, as empresas de IA precisam gerar $2 trilhões em receita anual até 2030. Agora estão trazendo cerca de $20 bilhões. Isso é um aumento de 100 vezes em 5 anos. Não um aumento de 100%, um aumento de 100 vezes. Estou neste negócio desde 1951. Nunca, e quero dizer nunca, vi uma indústria escalar tão rápido, mantendo a lucratividade. Isso desafia as leis da gravidade dos negócios. E o Bitcoin? Para que valha $1 milhão por moeda, precisaria de uma capitalização de mercado de aproximadamente $20 trilhões. Isso é maior que o PIB inteiro dos Estados Unidos. Para quê? Para um livro-razão digital que processa cerca de 7 transações por segundo, a Visa processa 65 mil transações por segundo. A utilidade prática não justifica nem de longe essa avaliação. Então, onde isso nos deixa? Olhem, não estou dizendo que a IA não tem valor. Não estou dizendo que essas empresas não terão sucesso. O que estou dizendo é que as avaliações atuais incorporam expectativas que são quase impossíveis de atender. E quando você paga preços que exigem perfeição, está se preparando para a decepção. Minha abordagem não. Mudou em 70 anos e não vai mudar agora. Invisto em negócios que entendo a preços que fazem sentido, com uma margem de segurança. Agora, as ações de IA não atendem a nenhum desses critérios para mim. E o Bitcoin, muito menos. Posso provar que estou certo? Não. Talvez desta vez seja realmente diferente. Talvez a IA cresça rápido o suficiente para justificar as avaliações atuais. Talvez cada um desses gastos de capital massivos gere retornos apropriados. É possível. Mas tenho 95 anos e ouvi, desta vez é diferente, mais vezes do que posso contar. E toda vez, não era diferente. As leis fundamentais da economia e da natureza humana não mudam só porque a tecnologia muda. Aqui está o que sei com absoluta certeza. Se você perder 50% do seu dinheiro, precisa de um retorno de 100% para empatar. Isso é matemática, não opinião. Então, meu primeiro objetivo é sempre a preservação de capital. Agora, a coisa mais segura que a Berkshire pode fazer é o que estamos fazendo, sentados em mais de $300 bilhões em dinheiro e títulos de curto prazo. As pessoas me criticam por não colocar esse dinheiro para trabalhar. Dizem que estou perdendo oportunidades. Talvez eu esteja, mas durmo bem à noite sabendo que quando este mercado corrigir, e vai corrigir, a Berkshire terá o capital para aproveitar as oportunidades que surgirem. Seremos capazes de comprar empresas maravilhosas a preços justos quando outros forem forçados a vender. Isso não é emocionante. Não vai me colocar na CNBC.
Mas é o que funcionou para mim por 7 décadas e não vejo razão para mudar agora. A revolução da IA é real. A bolha também é real. Ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Seu trabalho como investidor não é prever qual empresa de IA vai ganhar. Seu trabalho é proteger seu capital e se posicionar para lucrar, independentemente do que acontecer. E agora, a melhor maneira de fazer isso é ser paciente, ser seletivo e estar disposto a ficar em dinheiro quando você não consegue encontrar investimentos que atendam aos seus critérios. Como disse antes, o mercado de ações é projetado para transferir dinheiro dos ativos para os pacientes. Agora, há muita atividade. Não há muita paciência. Sei de que lado dessa equação quero estar. A bolha da IA vai estourar. Não sei quando e não sei o que vai desencadeá-la, mas sei que vai acontecer porque toda a bolha da história estourou. E quando isso acontecer, o Bitcoin vai cair junto. Não porque há algo fundamentalmente errado com o Bitcoin, mas porque quando as pessoas precisam de dinheiro, elas vendem suas especulações primeiro. E vocês ficarão felizes por terem ouvido um velho de Omaha que já viu esse filme antes. Suscríbete se te gostou o vídeo. Fiquem seguros por aí. Olhem, vou terminar com isso. 25 anos atrás, as pessoas me chamavam de dinossauro por não investir em ações de internet. Diziam que eu não entendia a nova economia. Diziam que eu era muito velho, muito conservador, muito preso ao passado. Então o mercado caiu e o preço das ações da Berkshire dobrou enquanto o Nasdaq perdeu 78% de seu valor. De repente, eu não era mais um dinossauro. Eu era um gênio, mas eu não mudei. O mercado mudou. A mesma coisa está prestes a acontecer com a IA e o Bitcoin agora. Sou o velho que não entende inteligência artificial. O cético que está perdendo a maior oportunidade do século. O investidor cauteloso que está sendo deixado para trás. Tudo bem, já fui chamado de coisa pior. Mas em alguns anos, talvez mais cedo, talvez mais tarde, vamos olhar para trás para 2025 da mesma maneira que olhamos para 1999. Vamos balançar nossas cabeças e nos perguntar como as pessoas pagaram preços tão loucos. Vamos nos maravilhar com a especulação, o financiamento circular, a exuberância irracional. E os investidores que preservaram seu capital, que permaneceram pacientes, que se recusaram a se deixar levar pela mania, serão os que estarão posicionados para lucrar com as oportunidades que surgirem dos destroços. É aí que planejo estar. Espero que vocês se juntem a mim lá. Aquele sujeito que me ligou sobre hipotecar a casa para o Bitcoin, eu disse a ele para levar o sobrinho para um bom jantar de bife, parabenizá-lo por sua sorte e depois esquecer tudo o que o garoto disse sobre investimento. Porque sorte e habilidade parecem idênticas em um mercado em alta. E a única maneira de dizer a diferença é esperar a maré baixar. Quando isso acontecer, veremos quem está nadando nu. Posso prometer uma coisa: não serei eu. Obrigado e que Deus os abençoe.